Olá, eu sou Edna Lima, fisioterapeuta dermatofuncional e tricologista, docente de cursos de graduação e de pós-graduação, e minha palestra, o tema será Recursos terapêuticos nas disfunções capilares. Bem, vamos falar sobre os recursos terapêuticos nas disfunções capilares. Nós utilizamos o laser, utilizamos o LED azul, o alta frequência, laser vermelho, LED vermelho, desincruste, iontoforese, vacoterapia, pílio ultrassônico, todos esses são recursos terapêuticos que nós vamos utilizar associado aos dermocosméticos e aos nutricosméticos e também a técnicas como massagens epicranianas. Para que nós possamos selecionar o recurso de forma adequada, nós precisamos fazer uma anamnese, onde temos uma abordagem bem completa do caso clínico e, em seguida, vamos elaborar a conduta terapêutica apropriada. Para isso, além da anamnese, vamos fazer também alguns exames, como a tricoscopia. Os recursos terapêuticos que nós podemos usar na nossa prática em tricologia são laser, LED, alta frequência, microcorrentes, desincruste, vapor de ozônio, a vacoterapia, o pílio ultrassônico, a iontoforese. Além disso, ainda temos microagulhamento, aromaterapia, dermocosméticos, argiloterapia, nutricosméticos e fitocosméticos. A anamnese em tricologia, nós precisamos fazer a ficha com a identificação do nosso paciente, a queixa principal, história da doença atual, se o paciente tem queda, prurido, quebra ou rarefação, quando começou, como começou, e o relato de comprometimento com outros sistemas, pele, dente, unhas, a evolução, ele percebe miniaturização dos fios, como que isso começou a evoluir. O que são recursos eletroterápicos? Quando e como devo usar cada recurso? Posso associar com os dermocosméticos? A eletroterapia, na nossa prática em tricologia, nós temos muitos recursos. Nós temos a alta frequência, o desincruste, a técnica de saturação, que também é feita através do equipamento de alta frequência, o vapor de ozônio, a iontoforese, as microcorrentes. E atualmente nós dispomos de equipamentos que podem vir conjugado todos esses equipamentos em um único equipamento, que é chamado de plataforma. Antigamente nós não tínhamos esses recursos, comprávamos de forma individual, comprávamos o aparelho de vácuo, comprávamos a alta frequência e aí íamos montando, né, nosso consultório de terapia capilar. Hoje já está mais prático, porque você já encontra em um único equipamento todos esses recursos. Então, o alta frequência. O alta frequência, ele é um equipamento que ele possui uma bobina e eletrodos de vidro termorresistentes. Nesses eletrodos de vidro, nós temos o gás argônio ou neônio. O gás tem moléculas, e essas moléculas, quando sofrem a ação da corrente elétrica, elas são ionizadas. E essa ionização vai produzir um faiscamento. Esse faiscamento, ao encontrar o oxigênio ambiental, ele vai transformar esse oxigênio em ozônio. E o ozônio ele vai ter ação bactericida, fungicida, bacteriostática. Então, ele vai servir para fazer a antissepsia do couro cabeludo, mas também ele vai promover um estímulo do folículo piloso por conta da vasodilatação, do aumento de fluxo sanguíneo que esse equipamento produzindo o ozônio vai promover. Então, o eletrodo do tipo PENT é o mais específico para os tratamentos dos procedimentos capilares. E ele deve ser passado de forma lenta pelos cabelos, em contato com o couro cabeludo, tá? E aí ele vai ter uma ação oxigenante, hiperemiante, bactericida, vasodilatadora, e ele pode ser aplicado, associado, né, a outras técnicas, sendo que sempre que vamos fazer o uso do alta frequência, o cabelo tem que ter sido previamente o couro cabeludo higienizado, está seco,
A haste capilar também deve estar seca, porque o que nós vemos hoje na atualidade, muitas vezes, são pessoas que não se atentam a certos cuidados, achando que o alta frequência é um equipamento simples, muito prático de se usar, e não atenta que é um equipamento de alta frequência, com ondas eletromagnéticas, e que aí ele está passando ali uma voltagem alta e tem riscos de descarga elétrica se a pessoa não souber utilizar devidamente. Então, se está trabalhando no salão de beleza, onde tem aquela cadeira com os braços de metal, o metal é um condutor. Sendo um condutor, o paciente não deve estar com as mãos apoiadas no metal. Também o profissional não deve estar com o jaleco com o celular no bolso, nem o paciente fazendo uso do celular. Ele tem que ter a consciência de que existem ondas eletromagnéticas naquele equipamento e o aparelho celular também tem ondas eletromagnéticas. Então, não é interessante fazer uso utilizando o telefone, o paciente mexendo no telefone. Outra cuidado, nunca utilizar o equipamento com o couro cabeludo molhado ou fio, a haste capilar molhada. Tem que estar sempre bem seco. Não deve estar sendo utilizado em cima de argila, de óleos essenciais. Sempre vai aplicar o produto depois que utiliza o pente. Então, esses são alguns cuidados que o profissional deve ter. Nós podemos utilizar tanto o eletrodo em forma de pente, como o eletrodo standard grande, que é o cebolão, também chamado de cebolão. Então, quando o paciente apresenta uma densidade muito ainda grande, né? Ele tem eflúvio, mas tem uma densidade ainda satisfatória dos pelos, é mais interessante utilizarmos o pente. Quando o paciente apresenta pouca densidade, pode ser utilizado o eletrodo standard ou cebolão. Como já falamos, a ação do alta frequência no couro cabeludo é uma ação bactericida, ou seja, ele elimina as bactérias. Ele tem uma ação bacteriostática, que é inibir a proliferação dessas bactérias. Ele tem uma ação fungicida, de combate aos fungos, ação de aumento do oxigênio, é uma ação também de aumento do fluxo sanguíneo, uma ação térmica, que é a ação vasodilatadora, e como observa aqui, quando tem menos densidade, uma densidade menor de fios, pode ser utilizado o eletrodo cebolão. Então, os benefícios do alta frequência na terapia capilar. Ele é muito usado na terapia capilar com grandes respostas, pela sua ação anti-inflamatória, bactericida, vasodilatadora, fungicida. Então, ele pode ser utilizado em casos de fungo, como a Tinea capitis, como a Malacésia fulfo, o Pityrosporum ovale, que ele vai ter ação fungicida. Também no caso de uma dermatite, ele vai ter uma ação bactericida, anti-inflamatória. Então, pode ser indicado também para os casos de dermatite. Apresenta também um efeito térmico, atuando sobre o metabolismo celular, melhorando a oxigenação celular. E aí vocês observam que, além daqueles equipamentos maiores, nós também temos no mercado equipamentos portáteis, que aí, no caso, esse aqui, ele vem com 2 eletrodos, que é o fulgurador e o cebolão, ou standard grande, e aí a pessoa pode comprar o pente, utilizar o pente e o saturador. Pode comprar a parte e ficar com os 4 eletrodos mais utilizados no alta frequência. Nós temos aqui os eletrodos. Esse rolo é mais para pós-depilação. O pente, que nas terapias capilares nós utilizamos bastante. Aqui é o eletrodo saturador para a técnica de saturação. Aqui nós temos o fulgurador, que é utilizado para pequenas lesões, para fazer a cicatrização. Aqui o eletrodo standard pequeno, aqui o eletrodo standard grande, ou cebolão. A forquilha é mais utilizada em procedimentos faciais. Técnicas de aplicação. Nós podemos estar utilizando 3 tipos de técnica. A técnica de deslizamento ou aplicação direta, que pode ser utilizado o pente com movimentos de deslizamento no couro cabeludo. Esse pente também pode utilizar a técnica de fulguração, onde vai dando
pequenas batidinhas no couro cabeludo para gerar um faiscamento, que é a técnica chamada fulguração. E nós podemos também estar utilizando a técnica de aplicação indireta ou saturação, que utiliza o eletrodo saturador, onde o paciente vai segurar com uma mão a bobina, com a outra mão ele segura o eletrodo e o profissional vai fazer dedilhamento, tamborilamento em todo o couro cabeludo. Essa técnica pode ser utilizada produtos no mesmo momento, ou seja, não vai utilizar produtos contendo álcool, porque faísca com álcool não combina, né? Mas vai escolher pode escolher um produto, aplicar no couro cabeludo já devidamente higienizado, e aí aplicar a técnica de saturação, que é a técnica que vai promover uma permeação de ativos. É a técnica que é chamada também de ionização indireta. Aqui nós temos o uso do pente. O pente aqui, vocês observam que nós podemos fazer tanto a técnica de deslizamento ou aplicação direta, como podemos fazer aqui as batidinhas no couro cabeludo para gerar faiscamento, onde é chamado de fulguração ou faiscamento. Então, com o pente, podemos aplicar as duas técnicas, a técnica de deslizamento ou a técnica de faiscamento ou fulguração. Então, esse eletrodo, ele é indicado no tratamento capilar para ativação da circulação sanguínea do couro cabeludo. Também pode ser usado com ação bactericida para diminuição de parasitas, como no caso da pediculose. E a aplicação do alta frequência, ela leva em torno de 5 a 10 minutos, variando o tipo de eletrodo para o fim desejado. Então, o pente pode ser usado na técnica, como eu falei, de deslizamento ou de faiscamento. A técnica de saturação é utilizar esse eletrodo que tem uma haste metálica em seu interior. Esse eletrodo ele vai servir para ionização de ativos, aumentando a vascularização da pele. Esse ativo ele vai também aumentar a circulação sanguínea na galha aponeurótica, com auxílio também das massagens. Então, que está fazendo o dedilhamento, você também está ativando a circulação sanguínea na galha aponeurótica. E a técnica consiste em o cliente segurar com uma mão a bobina, com a outra mão ele segura esse eletrodo que contém a haste metálica e o profissional vai executar a massagem com dedilhamento ou tamborilamento. Indicações do alta frequência na terapia capilar. Ele vai ser indicado para os casos de alopecia androgenética, alopecia areata, dermatite, oleosidade, psoríase e caspa. As contraindicações. É contraindicado no caso de portadores de marca-passo, neoplasia, epilépticos, cardiopatas, portadores de pino ou placa de metal no local da aplicação, distúrbios de sensibilidade e em casos também de pessoas grávidas. Vapor de ozônio. Já é outra terapia, outro recurso terapêutico que nós podemos utilizar. Ele é indicado para seborreia. Por quê? Porque ele tem ação bactericida e antisséptica sobre o couro cabeludo. Tem ação também emoliente, facilita a eliminação de toxinas e contribui ainda para a hidratação da camada córnea e do couro cabeludo. Também faz tratamentos de haste capilar, para melhorar a hidratação da haste capilar também. Então, o vapor de ozônio, ele vai ser colocado água nessa caldeira, e aí a gente liga o botãozinho com o nome vapor. Espera de 3 a 5 minutos, sai o primeiro jato de vapor, para depois ligarmos o botão com o nome ozônio. Nesse momento que nós ligamos o botão ozônio, ele vai acionar um faiscamento dentro da caldeira do equipamento e vai transformar a água em ozônio. Então, por isso que ele vai sair o cheirinho do ozônio por conta dessa reação química que acontece dentro da caldeira. Aqui vocês observam que essa técnica, utilizando o vapor de ozônio, ela é muito utilizada nas terapias capilares, principalmente quando a pessoa faz uso de uma argila, e aí precisa estar causando a umectação dessa argila para ela não ressecar, então, para ficar emoliente, essa argila, para facilitar a retirada, é interessante colocar o vapor de ozônio no momento que se utiliza um protocolo com argiloterapia. Também pode utilizar uma loção tônica,
logo depois de aplicação da técnica, para aproveitar a vasodilatação que foi feita ali no couro cabeludo. O desencruste. Outra técnica que nós podemos utilizar na terapia capilar. O desencruste, ele consiste num equipamento de corrente galvânica, que é uma corrente contínua, direta. Ele vai ser interessante para utilizar em um couro cabeludo muito oleoso, com muita seborreia. Então, o desencruste, ele vai ser utilizado um eletrodo tipo gancho, onde ele vai ter uma substância emoliente nesse algodão, e aí essa substância vai fazer a saponificação do sebo. Geralmente é utilizado o carbonato de sódio ou lauril sulfato de sódio para fazer a técnica de desencruste. Vai ter que separar o cabelo, né, em mechas, e uma observação importante é que não precisa lavar o cabelo antes da técnica do desencruste. Vai ser utilizado o desencruste para fazer essa saponificação do sebo. Então, é feito com o cabelo, o couro cabeludo sujo mesmo, e aí fez a técnica, depois da técnica, aí vai fazer a higienização do couro cabeludo. Então, aqui vocês observam que nós temos o eletrodo tipo gancho, aqui nós temos o eletrodo tipo bastão, que o paciente vai segurar para fechar o campo com esse outro eletrodo. E aqui vai ser colocado o algodão embebido na substância desencrustante e vai fazer deslizamento no couro cabeludo. Então, as formas de aplicação do desencruste, primeiramente, se aplica uma loção adstringente em algodão para fazer uma asepsia do couro cabeludo. Envolve-se o eletrodo tipo gancho, com o algodão que é embebido na substância desencrustante, aplicado de forma lenta no couro cabeludo, dividindo o cabelo em mechas de 2 centímetros e depois vai fazer a higienização dos cabelos. A iontoforese. A iontoforese também é conhecida como ionização. É uma das modalidades da eletroestética que tem por finalidade a permeação de ativos. Tá? Então, a iontoforese ela vai ser usada com a finalidade de permeação de ativos. É utilizado o eletrodo tipo rolinho ou tipo gancho. No caso, temos que conhecer a polaridade do ativo, porque se o ativo for positivo, nós vamos utilizar o rolinho na polaridade positiva. Se o ativo for negativo, vamos utilizar o rolinho na polaridade negativa. E se o produto for bipolar? Se ele tiver tanto íons positivos como íons negativos, aí nós vamos utilizar, primeiramente, a polaridade negativa por 5 minutos, depois fazemos um intervalo de 3 minutos e invertemos a polaridade para a polaridade positiva. Então, nos primeiros 5 minutos, estão sendo permeados os íons negativos. Precisamos da pausa de 3 minutos, que é o tempo que esse produto chega no ósseo folicular. Então, ele precisa de um intervalo de 3 minutos para poder invertermos a polaridade. Porque se a gente inverter logo em seguida a polaridade, o ativo que estava indo em direção ao ósseo, ele retorna para o rolinho. Então, por isso que nós precisamos dessa pausa, tá? E aí, a técnica de iontoforese é utilizada dessa forma. E, assim, ela é muito interessante para estímulo de crescimento dos fios. É só procurar o ativo com finalidades terapêuticas específicas para o que você quer tratar. Sendo que não se vai utilizar a iontoforese caso o couro cabeludo tenha lesões. Tá? Então, se tem uma dermatite, se tem uma lesão ali naquela região do couro cabeludo, ele vai ser contraindicado. Então, as indicações da iontoforese são alopécia, oleosidade, seborreia. As contraindicações, portadores de marca-passo, neoplasias, epilépticos, gestante e lesões cutâneas, né, como eu falei. A iontoforese, ela vai permear o ativo, né, dentro do folículo piloso. Nós sabemos que o folículo piloso e as glândulas sudoríparas, elas já representam uma área de baixa resistência, né, e é um local por onde os íons podem ser conduzidos. Se você está utilizando a iontoforese, você vai conseguir uma permeação bem interessante. Técnica de aplicação. Como eu já falei, nós vamos estar aplicando a substância com a finalidade terapêutica que nós queremos. Se é para estímulo de crescimento, vamos utilizar
esse produto e colocarmos a polaridade do rolinho tem que ser igual à polaridade do ativo que você quer introduzir. Então, agora vamos falar sobre microcorrentes. Bem, pessoal, microcorrentes é um recurso muito interessante, mas que praticamente ele não é muito usado na atualidade. Principalmente depois que o pessoal começou a usar bastante o laser, LED, foi esquecendo um pouco das microcorrentes. Sendo que a microcorrente é um recurso muito bom. Ela é uma corrente de baixa frequência, tá? E em microamperagem. Sendo que muitas empresas, cada empresa fabrica um equipamento, às vezes com corrente contínua, outros microcorrente com correntes alternadas. Então, não há bem um consenso em relação aos tipos de equipamentos. Cada fabricante fabrica um equipamento de microcorrentes com correntes contínuas, outro fabrica a microcorrente com correntes alternadas. E os autores também não têm um consenso em relação à frequência e aos microamperes para determinados protocolos. Então, o que é que nós fazemos? A gente vai ter que entender que a frequência ela vai estar relacionada com a profundidade de penetração que eu quero atingir. Ou seja, se eu quero trabalhar epiderme, se eu quero trabalhar derme, se eu quero trabalhar o subcutâneo, eu vou escolher, vou separar a frequência de acordo com a área que eu quero atingir, em termos de profundidade que eu quero atingir. Então, a frequência está relacionada à profundidade que eu quero atingir, né? A região que eu quero tratar, se é epiderme, se é derme, se é o subcutâneo. E o microamperes, eles estão relacionados ao efeito que eu desejo obter. Então, se é um efeito de inibição, se é um efeito de normalização de pH, ou se é um efeito de bioestimulação. Então, frequência está relacionada com profundidade de penetração e microamperes está relacionada com o efeito que eu desejo obter. Então, através desses parâmetros, você vai regular esses parâmetros de bioestimulação, de bioinibição ou de normalização de pH, e aí nós conseguimos tratar fazer muitos protocolos com a microcorrente. Podemos tratar desde uma psoríase, uma dermatite, uma calvície, depois de um procedimento de pós-química, onde o couro cabeludo precisa ter o seu pH, né, normalizado. Então, ela é maravilhosa para a nossa prática terapêutica na tricologia. Então, o que as microcorrentes têm como efeitos? O aumento da produção de ATP em até 500%. Então, em 1982, Cheng, pesquisador, estudioso em microcorrentes, ele já dizia que as microcorrentes já conseguiu provar que elas conseguem aumentar em até 500% os níveis de ATP. Então, ela vai ser muito bem indicada para os casos de estímulo de crescimento. É tanto que, muitas vezes, as pessoas que utilizam microcorrentes só pensam nesse efeito de estímulo de ATP, né? Mas ela tem os efeitos também de inibição, que aí vai ser benéfico para o caso de tratar um processo inflamatório, né? Como a gente sabe no caso da dermatite. Ela também promove um aumento de síntese de proteínas, um aumento da captação de oxigênio e também facilita o transporte de aminoácidos em 30% a 40%, esse aumento de transporte de aminoácidos. E aumenta também o transporte através das membranas. Então, aqui vocês observam a técnica de microcorrentes, onde nós estamos aqui utilizando os eletrodos de bastão. Esses eletrodos não podem ficar muito distantes e também não pode ficar colado um no outro, né? Então, nós temos que fazer movimentos, né? Geralmente são movimentos de S, movimento de cobrinhas, para que eles possam ficar sempre próximos um do outro, sem estar encostado, tá? E aí nós vamos ter os protocolos de normalização de pH, que usa muito quando a gente está fazendo um protocolo pós-química, os protocolos de inibição, que são interessantes para ser usado no caso da psoríase, da dermatite, nutrição, quando a gente quer melhorar o aporte de nutrientes para esse folículo, e bioestimulação, quando você quer estar estimulando os níveis de ATP celular. Então, as microcorrentes, ela teria a indicação de descamação pós-química, para tratamento de caspa, psoríase, dermatite, alopécia e eflúvio. Contraindicação, neoplasias, né, portadoras de marca-passo, dores de origem desconhecidas.
E a fototerapia? A fototerapia é muito utilizado o laser de baixa potência, né? E aí o laser, ele vai ter as características físicas de monocromaticidade, coerência e colimação. O que é a monocromaticidade? É que o laser ele tem uma única cor, ele emite uma única cor. A coerência é que os fótons eles são organizados no tempo e no espaço. Ou seja, as ondas eletromagnéticas elas seguem de forma paralelas, ou seja, organizadas no mesmo espaço, e a fase dela, da onda eletromagnética, também são idênticas, tanto da fileira de fótons, da fileira 1 de fótons, como da segunda fileirinha de fótons, vão sempre ter uma organização no tempo e no espaço, esses fótons. A colimação significa dizer que o laser, ele segue, o feixe de fótons do laser, ele segue um sentido, uma só direção. E aí vocês observam que hoje nós temos equipamentos que apresentam tanto as canetinhas como, né, os clusters. O que são clusters? Conjugado o laser com LED. Aqui é uma caneta com LED, aqui nós temos o laser infravermelho e aqui nós temos o laser vermelho. Tem muita fundamentação científica já acerca da aplicabilidade do laser nos tratamentos, né, da alopecia androgenética, nos tratamentos também de psoríase, dermatite. Então, já muito bem fundamentado cientificamente. Tá? Então, tem muitos artigos já publicados. E os efeitos terapêuticos do laser? Ele é um efeito antiedematoso, efeito analgésico, anti-inflamatório e de reparo tecidual. As indicações do laser de baixa potência são várias, né? A alopecia, pós-operatório, a dermatite, a psoríase, a caspa, a foliculite. As contraindicações, neoplasias, glândulas endócrinas, gestantes e a área dos olhos. Precauções. Pacientes epilépticos, não se deve aplicar sobre as gônadas, a epifisiose em crescimento, sobre a região lombar, áreas cardíacas e áreas fotossensíveis, também está contraindicado. As técnicas de aplicação. É muito interessante fazermos a aplicação pontual, certo? Por quê? Porque você concentra uma maior irradiância desse feixe. Então, a gente sempre deve estar, o couro cabeludo já ter sido limpo, higienizado, seco, e aí você começa a fazer a aplicação e vai mudando de 1 em 1 centímetro. A dosimetria vai estar relacionada à potência do seu equipamento, tá? Então, por exemplo, se você tem um equipamento com a potência de 100 miliwatts, você vai levar, geralmente, em torno de 10 segundos para depositar 1 joule de energia. E aí, vai ter que fazer o cálculo dessa dose decorrente da potência do seu laser. Ela está diretamente relacionada à potência. E aqui você vai ter o LED vermelho. Então, a aplicação também é praticamente encostando, né? O laser a gente encosta mesmo, recobre a ponteira com o filme osmótico, aquele filme de PVC, e vai aplicando em contato com o couro cabeludo. Aqui ele fica praticamente bem próximo, né? Cerca de 1 milímetrozinho de distância, quase encostando no couro cabeludo. Então, a aplicação a gente chama pontual também, né? Ela vai... não é uma aplicação feita em varredura, como às vezes a gente escuta falar de pessoas fazendo a varredura com o LED. Não é para ser feita, ela tem que ser gradativamente depositada essa energia e vai mudando de área até finalizar toda a região que nós queremos tratar. Para que a luz seja absorvida, ela precisa de cromóforos. Cromóforos são substâncias absorvedoras de luz. No caso, a mitocôndria, ela é um cromóforo, que ela vai absorver a luz vermelha. E quando essa luz vermelha é absorvida, ela vai gerar no folículo, no caso do folículo, né, um aumento do ATP mitocondrial. E aí também ela vai inibir a ação dos radicais livres, porque ela vai atuar no citocromo C oxidase, e aí ele vai inibir a formação dos radicais livres. Então vai ter uma ação antioxidante, uma ação de aumento do metabolismo celular, aumento da vasodilatação, aumento do ATP, aumentando também os fatores de crescimento dentro desse folículo, estimulando uma nova fase anágena. Então, aqui nós vemos que hoje temos no mercado vários equipamentos, né? De várias marcas. Temos da DMC, da Ecofibras,
temos também da HTM. Hoje você tem uma opção muito boa para a aquisição dos equipamentos. Então, aqui são os clusters, que é a conjugação de laser com LED. Ele vai ter os pontinhos de LED e o ponto de laser conjugado. Aqui nós temos o LED azul, o laser infravermelho e o laser vermelho. Também podemos fazer uma técnica chamada ILIB. O que é a técnica ILIB? É a irradiação do laser através da artéria radial. E ele vai ter uma ação sistêmica. E é muito importante porque nós sabemos que quando temos, né, uma alopécia, um eflúvio, uma areata, uma alopecia areata, uma alopecia androgenética, sempre vai ter também um componente inflamatório agindo ali no folículo. E aí a ILIB, ela tem uma ação anti-inflamatória porque ela ativa uma enzima chamada superoxidismutase. E essa enzima, quando ativada, ela vai inibir a formação dos radicais livres e vai melhorar as propriedades hematorreológicas do sangue. Então, ela vai melhorar a fluidez do sangue. E ela vai ter uma ação anti-inflamatória muito boa. Ela é um poderoso antioxidante. Então, aí, ó, os efeitos da ILIB é isso. Ele desencadeia o complexo, né, dessa enzima superoxidismutase e vai ter uma ação antioxidante e ação de inibição de processos inflamatórios. E aí, LEDs. Os LEDs, eles têm praticamente os mesmos efeitos biomodulatórios do laser. Antigamente, não se acreditava que o LED tivesse os mesmos efeitos do laser, porque o LED não tem a coerência do feixe de laser. O LED, ele é uma luz divergente, é uma luz que espalha. Então, devido a essa luz, né, não ser uma luz coerente, ser uma luz difusa, aí se acreditava que ele não poderia ter os mesmos efeitos. Só que começou, né, estudos científicos em relação à aplicabilidade dos LEDs, e realmente, apesar dele ser um emissor de diodo, né, uma luz que é diferente da formação do laser, que o laser ele é formado dentro de uma cavidade ressonântica, enquanto que o LED ele é emitido através de diodos. Eles são diodos que vão emitir luz ao ser estimulado pela corrente elétrica, né? Então, ele produz uma luz monocromática, porém, essa luz é incoerente, tá? Mas ele vai produzir os mesmos efeitos. Então, se nós estamos trabalhando com uma luz vermelha, ela vai ter a mesma propriedade do laser vermelho. O LED vermelho, ele tem a mesma propriedade, inclusive os mesmos comprimentos de onda, né? Em torno de 600 a 680 nanômetros, que é o que é a luz vermelha. A luz infravermelha, a partir de 800 nanômetros. E aí, as propriedades da luz vermelha vai ser acelerar o metabolismo celular, vai aumentar o ATP celular, e ela vai ter essa ação também de aumento de metabolismo e ação também de analgesia. Já a luz infravermelha, ela vai ter uma ação analgésica, uma ação drenante, tá? Então, nós sabemos que eles, tanto o LED quanto o laser, vão ter os mesmos efeitos, apesar do LED não ter uma coerência, né, do seu feixe. Então, nós não aconselhamos o uso desse tipo de equipamento aqui, porque vocês observam que a irradiância, né, você perde um pouco desse feixe de fótons, porque ele está batendo aqui nos fios, e aí ele não está tendo uma absorção muito boa. Então, é mais interessante usar o LED desse tipo aqui, onde você vai ter uma maior, né, absorção desse feixe. Quando pensamos no capacete, na indicação desse boné para uso home care, tem que se esclarecer muito bem ao nosso paciente de que isso aqui não vai substituir a ação de um LED terapêutico desse aqui, porque a potência é muito diferente. Aqui ele vai ter em torno de 7 miliwatts de potência, enquanto que aqui a maioria dos LEDs hoje eles vão ter, tem LED com 500 miliwatts, LED com 4, 5 diodos de LED, cada um emitindo 500, então em torno de 2.500 miliwatts, depende do fabricante. Enquanto que esse aqui vai ser em torno de 7 miliwatts. Então a potência dele não é uma potência de um efeito terapêutico como nós temos na clínica. E aqui são técnicas que se usam, né, muito para hidratação de fios, para trabalhar com cosméticos, para hidratação do fio. Então, usa muito o LED azul. Lembrando que eles vão ter os efeitos biomodulatórios do LED, que são semelhantes ao do laser, e eles estimulam o citocromo C oxidase, os cromóforos,
liberam fatores de crescimento, aumenta a produção de ATP, aumento de angiogênese, então são os mesmos efeitos do laser. O LED também pode ser, como eu falei ali, associado, o LED azul, com a cosmetologia para tratamento da fibra, lembrando que não vamos colocar LED vermelho nem laser vermelho em cima de substâncias como minoxidil ou como fatores de crescimento, porque eles vão acabar fazendo o que a gente chama de isomeria com os fatores de crescimento e vai acontecer uma oxidação desses fatores de crescimento, podendo causar danos às células. E tem profissionais que usam laser ou LED vermelho em cima de fatores de crescimento. Então tem que ter muito cuidado, porque só podemos usar o LED em cima de algum produto, se esse produto for fotoativado, se ele tiver sido desenvolvido com essa finalidade específica, porque aí ele vai ter cromóforos que vão absorver essa luz, mas não se deve fazer uso em cima de nenhum cosmético que não seja fotoativado. Muito obrigada. Olá, pessoal! E aí, né? Valeu a pena. Tenho certeza que para vocês valeu a pena esse atraso, mas estar aqui conosco. Olá, pessoal! Muito obrigado. A gente observa quem está o tempo inteiro, viu? Estou vendo aí que a grande maioria está nessa maratona sem largar um minuto. Parabéns, gente! A gente vai tentar cumprir esse horário, mas, como eu falei, a gente está aqui para dar o melhor. Então, o importante é responder, né, vocês, tirar as dúvidas, mas eu quero deixar bem claro, porque a gente vai acompanhando o chat aqui. O que a gente está trazendo são informações. Para quem já é da área, essa informação já conhece os equipamentos, está agregando, está relembrando, né? Mas a gente observa perguntas também de pessoas que não são da área, então é muito, muito importante vocês terem uma consciência. Isso aqui não é um curso, tá? Está sendo, né? Porque os professores estão dando tudo deles. Mas, assim, para você entender de um laser de uma alta frequência, não basta só essas informações, tá? Um curso da Edna é 2 dias, amigo. 2 dias ali, você entendendo o que é a dosimetria, você entendendo de pele, tá? E detalhe, quando a gente fala equipamento, como o Tom colocou muito isso ontem em pauta, precisa da prática. Nem tudo na tricologia pode ser online. Se você faz aí uma faculdade, um curso totalmente online, você não está preparado para o mercado de trabalho. Isso a gente gosta de conscientizar muito, tá? Então, olha só, a Edna, nossa querida, maravilhosa, vai entrar agora, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos. Vamos lá, Edna, é contigo. Vamos. Bem, pessoal, foi perguntado sobre intensidade do alta frequência. A intensidade você vai ajustar de acordo com a tolerância do seu paciente. Então, geralmente, você vai ajustando ali entre 4, 5 de intensidade. Não precisa colocar muito, porque não é aquela história de quanto mais, melhor. Às vezes, a quantidade de corrente que está chegando na pele do paciente acaba incomodando, sendo desconfortável. Então, esse ajuste tem que ser bem pensado nesse sentido, tá? Depois vão passando aí as perguntas, Silvia, que eu só anotei algumas. Então, perguntaram qual a função do tamborilamento. O tamborilamento ou dedilhamento é aquela técnica que você utiliza um ativo no couro cabeludo para você fazer permeação desse ativo. Então, eu vejo que tem gente que usa o alta frequência com o pente, querendo aplicar produto, não pode. O uso do pente, do eletrodos estandar, você vai usar para depois colocar o ativo. Mas no momento que você faz a técnica de saturação, ela é uma técnica chamada de ionização indireta. Então, essa técnica, você vai ter lavado previamente o couro, secar, tudo direitinho, aí você vai e aplica um ativo específico para o tratamento que você quer fazer, certo? Por exemplo, está tratando uma alopécia, vai escolher um produto que tenha ativos específicos para essa finalidade. Aí me perguntaram também sobre o ILIB, quantas vezes na semana. O ILIB, o tempo por sessão é 30 minutos. E ele pode ser feito no mínimo uma vez por semana, e no máximo você vai fazer ali 2, 3 vezes, certo? Em relação à dermatite, me perguntaram também o laser.
como que eu vou estar usando ele na dermatite? Na dermatite, você vai usar com a finalidade de inibição. Então, o laser, ele faz a fotobiomodulação. Você tanto pode estimular como inibir uma reação, tá? Então, se a gente quer fazer um tratamento da alopecia, a gente vai usar dosimetrias baixas. Mas se eu quero inibir a proliferação de um fungo, tratar uma dermatite, então eu vou estar usando as dosimetrias altas. E hoje existem empresas que já desenvolveram ativos que pode ser usado na dermatite e o laser pode ser, o LED, utilizado em cima daquele produto para tratar a dermatite, certo? Então, a gente pode fazer. Agora, não se pode estar usando laser ou LED em cima de minoxidil, em cima de fatores de crescimento, e eu escuto falar muito, né? Às vezes chega alunos para mim e dizem, mas eu trabalho com um local que fulano usa, que faz o uso do LED em cima de um minoxidil. Não pode, gente, tá? Vai usar o LED e depois aplica lá o ativo que você quer. A não ser que esse ativo foi desenvolvido com cromóforos, que são células, né, que absorvem a luz, e aí tá certo fazer o uso em cima, mas não pode ser feito, tá? Tem mais alguma pergunta aí? Sim. Qual o tipo de equipamento, eu anotei aqui que perguntaram, de vapor de ozônio? O vapor de ozônio, ele tem uma ação bactericida, né? O ozônio em si. Ele tem uma ação bactericida. Então, esse vapor, você pode estar encontrando em várias empresas no mercado. Tem HTM, tem Bramed, tem Toniderm, tem várias empresas, sendo que você tem que escolher um equipamento com registro na Anvisa. Não pode estar comprando equipamento sem registro, tá? Perguntaram também sobre microagulhamento, é outra temática, né, o microagulhamento, mas como a gente está falando de recurso terapêutico, microagulhamento a gente precisa usar lá para frente, não é uma técnica que você vai usar como recurso inicial do seu tratamento. Você tem muitas vezes uma androgenética, onde existe uma inflamação desse folículo por ação, né, da 5-alfa-redutase, aí você não pode estar usando, chegou o paciente, vai começar a tratar com microagulhamento. Não, você tem que usar recursos que vão trabalhar esse processo inflamatório, melhorar essa inflamação, para lá na frente, quando você já sente que deu uma melhorada através da observação que você vai fazer com a tricoscopia, acompanhando o desenvolvimento desse seu procedimento, desse seu protocolo, aí lá na frente você vai entender qual o momento que você deve estar entrando com o microagulhamento. Lembrando que não vai associar microagulhamento no mesmo dia com o vácuo, tá? Porque ele pode trazer problemas. Então, são coisas que você tem que saber quando e como eu devo associar esses recursos. E é como a Silvia falou, quando a gente fala de equipamentos, não tem como, em uma palestra, a gente sair falando todos os detalhes, certo? Mas eu sei que tem muita gente que já faz, que já é consciente, né? Que quando estamos utilizando um equipamento, você tem que saber efeitos fisiológicos, mecanismo de ação, contraindicação, indicação, como eu posso associar, com o que eu posso associar e quando eu vou escolher aquela técnica. Como a aluna perguntou aí, como é que eu sei o equipamento? Você vai saber de acordo com a avaliação minuciosa que você tem que fazer. E ainda lembrar da tricologia de uma forma integrativa. Hoje nós temos, né, outros recursos que a gente sabe que são importantes, né? Uma avaliação mais sistêmica do nosso paciente, não só do problema que ele apresenta. Aí entra tudo que a gente já sabe, a parte psicológica, hoje a terapia quântica, né, também é um outro universo para nos auxiliar nesses tratamentos. E, enfim, a cosmetologia, né, Zumira, cada vez mais sendo estudada, validando, né, os efeitos. Eu mesmo gosto demais de utilizar a vacoterapia com EpiGen, eu faço laser, depois eu posso aplicar o EpiGen, não aplico em cima do EpiGen, né, a radiação de laser. Perguntado da distância. Se você tem uma pele, né, com fototipo mais escuro, você não vai estar encostando o laser, você vai ter, mesmo o laser, que é pontual, você vai manter com a distância de pelo menos 1 centímetro. Mas se você não tá com couro cabeludo, né, no fototipo 3, fototipo 4, o indivíduo, você pode estar ali encostando o laser em contato direto com o couro. Não temos que fazer técnica de varredura, gente. Técnica de varredura, você não consegue entregar a dose correta de energia para aquele tecido lhe dar uma resposta. Silvia, tem mais perguntas? Aqui eu vou falar aí umas
coisas de uma vez para você ir falando. Perguntaram da iontoforese. Você pode falar um pouquinho de carboxiterapia e intradermo. Carbox, intradermo e iontoforese. A iontoforese. Bem, a iontoforese é uma técnica que eu expliquei rapidamente ali, em poucos minutos para conseguir, né, resumir. A iontoforese é uma técnica também que está um pouco esquecida, mas ela é muito boa, muito bacana para a gente fazer o quê? Permeação de ativos nesses tecidos biológicos. Então, eu tenho que conhecer a polaridade do ativo, que geralmente a empresa vai ter que estar no rótulo lhe informando se aquele ativo, por exemplo, é uma cafeína, ele vai ter polaridade negativa, né? Se é o sódio, ele tem polaridade positiva, um exemplo. Então, você vai ter ali naquele rótulo avisando, né, qual o tipo de polaridade. Se ele é um produto de polaridade positiva, você vai lá no seu equipamento, seleciona o rolinho para polaridade positiva, porque positivo com positivo se repele, o produto entra na pele. Aí, se você tem a polaridade negativa no seu ativo, você vai escolher o rolinho para ele ficar com a polaridade negativa, para que você possa fazer a técnica. Se ele tem bipolar, o produto é bipolar, ele vai estar informando produto bipolar, o produto de dupla polaridade. Aí você vai primeiro, no primeiro momento, está fazendo 5 minutos de aplicação na polaridade negativa, porque o polo negativo é excitante, vasodilatador e estimulante, então ele abre o caminho para o produto entrar, dá um intervalo de 3 minutos, que é o tempo que precisa para chegar na região que nós queremos, né? E aí, depois, você inverte para a polaridade positiva, porque nesse segundo momento estarão sendo permeados os íons de polaridade positiva. Carbox. A gente sabe que a carbox, ela melhora a oxigenação, né, dos tecidos, sendo que, na minha prática clínica, eu não uso carbox para terapia capilar. Por quê? Porque a maioria do meu paciente, ele chega com queixa de tricodinha, às vezes ele chega com fibrose naquele couro cabeludo, e aí a gente sabe que a carbox também trabalha a fibrose, mas ele já chega, às vezes, muito doído na alma, então eu prefiro usar técnicas que promovam, né, mais, assim, uma sensação de bem-estar. Como a gente sabe que a vacoterapia é interessante, a microcorrente, o LED, o laser, porque não causam desconforto. Mas tem muitos profissionais que gostam de praticar a carbox e realmente também tem resultado. Eu faço essa escolha em relação a essa questão que eu estou colocando. Como a radiofrequência, eu prefiro, tem paciente que não gosta do desconforto da geração, né, de calor, se bem que você vai entrar ali com 37, 38, não precisa ir a 40 graus. Né, para tratar ali um protocolo ali que você queira trabalhar a alopécia para estimular a vasodilatação. Aí eu prefiro estimular a vasodilatação do folículo através da microcorrentes ou do laser, porque eu já vou trabalhando na questão daqueles radicais livres, enfim, aí eu prefiro, mas também é usada a radiofrequência, sim. Com intenção de incrementar a circulação, intenção de você estar ali promovendo o aumento, né, do fluxo sanguíneo, vasodilatação, e quando finaliza a aplicação da rádio, você vai e coloca o ativo que você quer utilizar, certo? Não vai passar numa dermatite, numa psoríase, né? A radiofrequência seria para casos de eflúvio, de alopécia, enfim. Mais alguma, Silvia? A intradermo, e quantas vezes posso usar a eletroterapia, né, alta frequência por semana? Não, a alta frequência, geralmente, a gente, como ele libera também, né, ele é oxidante, ele também libera um pouco de radicais livres. A gente vai estar preparando a sessão, pelo menos 2 sessões por semana. Não é necessário estar usando alta frequência todo dia, estar indicando para o paciente estar usando todo dia. Você elabora o seu protocolo, pode colocar a alta frequência com vácuo, outro dia alta frequência com laser, outro dia você pode escolher fazer o laser e depois o vácuo, finalizando com os ativos ali. Então, você vai fazendo o seu protocolo de acordo com a necessidade, porque cada protocolo tem que ser personalizado. A gente fala aqui de recursos, né? Estamos falando de um modo mais geral. Mas, lógico, que você vai personalizar o seu atendimento de acordo com a necessidade, porque cada indivíduo, ele é único, né? E você vai personalizar esse atendimento. Com todos esses recursos que nós temos, a gente vai escolher e personalizar aquele atendimento.
Quanto à intradermo, é feita pelo médico, pelo biomédico, né? Então, assim, eu, como sou fisioterapeuta dermatofuncional, eu não faço a intradermoterapia, mas a gente sabe que também tem resultados, né? O MMP, eu até prefiro, assim, indicar para meus pacientes fazer o MMP, porque eu acho ele mais direcionado do que a própria intradermoterapia, e a gente sabe que a intradermoterapia pode dispersar algum ativo, mais pela galha aponeurótica por ali, mas o MMP e o próprio microagulhamento, que é o que nós, né, como terapeutas capilares e tricologistas, que tenha uma formação, um embasamento, podemos fazer o microagulhamento, escolhendo ativos específicos para microagulhar naquele momento. Então, eu uso hoje muito a Smart Pen, que é aquela canetinha, tem a Skin Up, né, que é outro tipo de caneta, tem que procurar as canetinhas que tenham registro na Anvisa, ou o roller. Você pode fazer o microagulhamento das duas formas, ou com o roller ou com a caneta. No capilar, depois que lançaram as canetas, eu me apaixonei para fazer o uso delas, né, que eu acho bem prático, né, que quando a pessoa tem um eflúvio que ainda tem densidade de cabelo, né, você vai bem tranquilo, desliza super tranquilo a canetinha. E eu sempre uso ativos específicos, que tenham peptídeo, proverin, mas que não tenha corante, conservante, para estar fazendo a técnica de microagulhamento naquele momento. Beleza, alguma pergunta, amiga? Beleza, Edna, maravilha. Viu? Mais alguma coisa? Nem vamos almoçar tão tarde, mas não sai daí que tem a Zumira. Edna, eu queria que você fizesse suas considerações aí com o pessoal, deixasse um recado, né, uma conscientização. Certo. Pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que é o conhecimento, como eu já falei, que nos diferencia, tá? E que a gente tem que, cada dia, ter mais sede de buscar o conhecimento, porque é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que precisa aprender. Então, é assim, essa vontade, esse desejo de aprender tem que estar constante. Eu estou terminando meu doutorado, mas já vou fazer outra especialização, enfim. Eu amo estudar, porque é a forma que a gente tem de entregar o nosso melhor para o outro. Porque eu creio que aquilo que a gente guarda para a gente não serve para nada. Mas aquilo que você aprende e que você semeia para abençoar a vida do outro, isso vai fazer grande diferença. Porque esse evento aqui, eu quero parabenizar toda a equipe envolvida, porque realmente é uma entrega, é uma doação do coração da gente para vocês, para que vocês possam também estar semeando na vida do outro. Aquilo que a gente está semeando para vocês, que vocês possam semear na vida daquelas pessoas que vocês vão atender, do colega que vocês vão estar discutindo. Então, é isso a minha reflexão, que a gente possa se doar para que a gente possa ter um mundo melhor. Beijos.